E a gente, Milena Aquino, por aqui. Hoje vim fazer com vocês os primeiros contatos com o livro da semana, que é esse aqui, ó, do grande C.S. Lewis. Grande mesmo, porque ele tem muitas obras. E grande porque ele já me causou grandes emoções lendo algumas obras dele. E eu quero cada dia mais ter essa mente entrando na minha para despertar algo novo. Hoje eu tô com um café e nós vamos conversar. Seguinte, aqui no canal sempre você vai ter um livro. E o meu desejo é que você seja ativado a fazer a leitura. Então eu falo de técnicas para leitura, eu falo em resenhas sobre livros. Eu chamo de resenha criativa, não é resenha crítica, não é resenha de resumo, não é narrativa do livro, é resenha criativa. Eu sintetizo um livro em 4 passos, seguindo as orientações do Mortimer Adler. Tudo isso para fazer você ler um livro. Milena, eu tenho dificuldade de ler livro. Então, vai no link da descrição, me fala qual é a sua dificuldade. E eu tô aqui para te servir e compartilhar o que eu tenho aprendido. Você quer 10 em 1, tá com dificuldade, é muito livro na sua cabeça, tô aqui para te ajudar. Simbora para minha ajuda de hoje. Seguinte, a leitura inspecional de um livro, ela te possibilita você tomar a decisão. Qual decisão, Milena? A decisão de ler o livro. A decisão de penetrar os níveis de leitura para a leitura de um livro. Então ontem eu já tinha esse livro em casa, então ontem eu já fiz a minha leitura inspecional. Então eu já decidi que vou ler o livro no nível de leitura analítica. Então hoje eu já comecei. E eu vou dizer para vocês aqui qual foi a parte do livro que eu já me peguei, que na verdade que ele já me pegou. Eu vou dizer para você e vou ler aqui com você um pedaço, um tempo, vou dedicar um tempo a essa leitura. A minha leitura de hoje, eu já avancei da leitura de ontem. A leitura de ontem eu fiz a leitura inspecional. E eu decidi fazer a leitura analítica, que é a leitura que vai em busca daquelas 4 perguntas que eu te faço sempre aqui no canal. Daquelas 4 perguntas que eu apresento para você uma resenha. É assim que eu faço. Então eu já comecei. Então, para aqueles que se perguntam como é que eu faço, eu abro o livro, decido que eu vou ler o livro no índice. E eu escolho as coisas, os temas do índice que me atraem e eu mergulho nele. Então vamos para esses temas. Olha isso, galera. O livro tem 4 partes. O livro, na verdade, tem 4 livros dentro dele. É isso mesmo. E eu selecionei. Deixa eu ver se foi um de cada parte, eu não sei, porque eu vou sendo levada pela frase que eu encontro. Então eu olho aqui, e na primeira parte eu gostei dessa aqui, ó. O que está por trás da lei. Na segunda, que é o segundo livro, eu gostei dessa aqui. As concepções concorrentes de Deus. No livro 3, eu gostei dessa aqui, ó. As virtudes cardeais. Tô doida pra ver isso aqui. E no livro 4, cristianismo. Fácil ou difícil? Qual desses você mais gostou? Escreve aí no comentário pra mim. Diz pra mim. Hoje eu resolvi fazer de um ângulo diferente essa filmagem. Tô na sala da minha casa, não tô no escritório. E tô aqui considerando esses 4 temas. E no segundo dia, eu já tô imersa no livro, né? Eu já fiz a leitura inspecional, já tô com aqueles primeiros contatos, já estão avançados. Lembre-se, essa aqui é o vídeo de primeiros contatos. Então, nos primeiros contatos, eu não me importo com ordem. A ordem aqui do sumário, para mim, não importa nos primeiros contatos. Eu sou pega pelo atendimento da minha necessidade. Como? Eu leio no livro, eu encontro o que eu preciso nesses primeiros contatos. Eu encontro, tá aqui. Você precisa se familiarizar com o livro antes de penetrá-lo. Não há que se abrir um livro e começar a ler sem ler todos os seus anexos, sem entender um pouco do que ele fala, porque se a gente não gostar da primeira página, a gente não vai. Se a gente não gostar, não. Vamos tirar esse negócio de gostar e amar e sentimento. Não. Se a gente não vê sentido, não vê o significativo, a partir daquela página que a gente está lendo, o significativo e o prático para a nossa vida, a gente não vai avançar. Então, eu pego porções do livro. Vamos lá, dessas 4 aqui, que eu já me dispus a ler na manhã de hoje, eu li essa primeira aqui, o que está por trás da lei. Então eu quero separar aqui, para ler com vocês, isso aqui que muito me intrigou mesmo. As virtudes cardeais. Ultimamente eu estou fazendo reflexões contínuas sobre a diferença entre princípios, valores e regras. Então, quando eu vejo a palavra virtudes,
elas já me tomam, porque eu penso que é sinônimo de valores. Mas eu não sei ainda, por isso que eu tenho que aprofundar a leitura. Isso aqui é, repito, primeiros contatos com o livro. Não vamos entrar no livro assim de cabeça. Não vamos devagar, paulatinamente, porque senão a gente para. Ah, Milena, eu tô lendo no PDF. Funciona também essa técnica? Funciona no PDF. Ah, Milena, eu tô lendo no... como que fala? No Lê Livros, é online, eu não baixei o PDF. Então ele tá lá disponível. Não sei se é o caso desse. Dá pra aplicar a técnica? Dá. A gente não termina o livro, a gente não cumpre os níveis de leituras que um livro pede, porque a gente se afoba. A gente não vai devagar, comendo de porções. Então vamos lá. Página 113. Vou ler. Virtudes cardeais. A sessão anterior foi originalmente composta por ser transmitida na forma de uma breve palestra pelo rádio. Quando você só está autorizado a falar por 10 minutos, quase tudo tem de ser sacrificado em prol da brevidade. Um dos motivos principais para dividir a moralidade em 3 partes foi que essa me parecia a forma mais breve de dizer o que tinha de ser dito. Gostaria de apresentar agora outra maneira pela qual a ideia de moralidade foi dividida por autores antigos e que, embora fosse longa demais para eu usar no meu discurso anterior, é excelente. Lembrando que esse livro é uma junção de palestras que o C.S. Lewis deu enquanto ele servia no exército, se eu não estiver enganada, e aí ele palestrava no rádio para os colegas dele que estavam em combate, porque ele tinha uma oratória e aí pediram para ele fazer isso, e ele fez, e ele começou. Então, isso tudo aqui foi feito de forma oral, e aí depois se colocou no livro, por isso que o discurso está bem coloquial. De acordo com esse esquema mais longo, há 7 virtudes. Uau, 7 virtudes. Tô achando que isso aqui é do Santo Agostinho, mas vamos lá, descobrir. 4 delas são chamadas de virtudes cardeais, e as outras são as teologiais. Nossa, teologiais, nunca ouvi essa palavra. Então são 7, 4 são cardeais e as outras 3 são teologiais. As cardeais são aquelas que todas as pessoas civilizadas reconhecem, ao passo que as teologiais são aquelas que, em geral, somente os cristãos reconhecem. Vou marcar aqui. Vou tratar das teologiais mais adiante. Neste momento, falarei das 4 virtudes cardeais. A palavra cardeal não tem nada a ver com os cardeais da Igreja Católica. Ela vem da palavra latina que significa dobradiça, porta. Pausa para um café. Essas virtudes foram chamadas de cardeais porque eram, por assim dizer, cruciais. Cruciais entre aspas. São elas: prudência, temperança, justiça e fortaleza. De novo, prudência, temperança, justiça e fortaleza. E eu vou marcar, claro. Quando eu faço esse tipo de leitura, gente, assim, nos primeiros contatos, eu já fico inculcadíssima, sedenta por mais, e aí eu tenho que imediatamente voltar ao capítulo anterior. E quando eu me vejo, eu já tô penetrando o livro no total. Porque o que eu leio em um capítulo me chama tanta atenção igual isso aqui, que não tem por que eu largar o livro. Só que aí, o que acontece? A gente começa o livro na página 9, ao invés de ler o que tem... 9 nada. Na página 30, e não lê o que tem antes. Não lê o que tem depois da última página do livro, da teoria expressa. Pós-fácil, índice, remissivo, não lê. E a gente não se atrai, a gente não se agarra ao livro, porque a gente não sabe o que ele está falando, a gente se mete assim, ali a primeira página e desiste. Então, continuando, já tô pega por isso aqui. Lembra que isso aqui é primeiros contatos com o livro. A prudência significa o bom e prático bom senso, dar-se ao trabalho de pensar antes de agir e refletir sobre as prováveis consequências. Hoje em dia, a maioria das pessoas quase nunca pensa na prudência como uma virtude. Na verdade, pelo fato de Cristo ter dito que só podemos entrar no mundo dele sendo como crianças, muitos cristãos têm a ideia de que você pode até ser um tolo, contanto que seja bonzinho entre aspas. Mas isso é um equívoco. Em primeiro lugar, a maioria das crianças mostra bastante prudência entre aspas, quanto a fazer as coisas que são realmente do seu interesse e conseguem pensar nelas de maneira bastante razoável. Em segundo lugar, como bem destaca o apóstolo Paulo, nunca foi a intenção de Cristo que permanecêssemos como criança na inteligência. Pelo contrário, além de nos ter dito para sermos sem malícia como as pombas, devemos também ser astutos como as serpentes. Ele deseja um coração de criança, mas com intelecto de adulto. Eu vou grifar isso aqui. Ele quer que sejamos simples, sinceros, afetuosos e capazes de aprender, como é o caso das boas crianças, mas também quer cada partícula de inteligência que tivermos para estarmos alertas em sua obra e bem treinados para a sua batalha. O fato de você estar doando dinheiro para obras de caridade não significa dispensar descobrir se essa instituição é ou não fraudulenta. O fato de você estar pensando sobre o próprio Deus não significa que pode se contentar com algumas ideias infantis que você tem aos 5 anos de idade. É verdade esse bilhete.
Você não pode chegar com 42 anos com a mesma idade de Deus que você tinha com 7 anos. Ela foi elementar, fundamental, mas, né, vamos colocar o intelecto para funcionar. Certamente, é bem verdade que Deus não diminuirá o amor que dedica a você, nem deixará de usá-lo se por acaso você tiver nascido com o intelecto limitado. Vamos tomar um café aqui, porque, Deus não vai fazer isso. Nunca. Ele tem espaço para as pessoas dotadas de pouco senso. Todavia, ele deseja que todos empreguem o senso que tiverem. O lema adequado não é seja boa, queridinha e deixa a inteligência para os espertos. Não é esse o lema. Mas sim, seja boa, queridinha. E não se esqueça de que isso significa ser o mais inteligente possível. Vou grifar essa frase. Vou repetir essa frase. Veja se isso não te atrai. A minha atrai. Por causa dessa frase, eu posso mergulhar em todo o livro cada vez mais. Porque isso me dá um pitaco de o que eu vou encontrar aqui é muito melhor que essa frase. Tem muito mais. Seja boazinha, queridinha. E não se esqueça de que isso significa ser o mais inteligente possível. Essa frase toda tá entre aspas. Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais que de qualquer outro... Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais que de qualquer outro tipo de preguiçoso. Viu? Se você está considerando a possibilidade de se tornar um cristão, deva alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive seu intelecto. Mas infelizmente, as coisas funcionam de modo contrário. Isto é, qualquer um que esteja tentando honestamente se tornar um cristão vai perceber logo que a sua inteligência está sendo aguçada. E um dos motivos por que se tornar cristão não requer nenhuma educação especial é que esse tornar-se já é um tipo de educação. Putz! E é por esse motivo que um cristão sem formação escolar, como Bunyan, teve condições de escrever um livro que impressionou todo mundo. Será que é o cara de O Peregrino? O Bunyan? Eu acho que é. Mas não sei quem é o Bunyan. Temperança é, infelizmente, uma daquelas palavras que teve o seu sentido alterado. Atualmente, o termo também tem o significado de abstinência de bebidas alcoólicas, mas, na época em que a segunda virtude cardeal foi batizada de temperança, ela não significava nada disso. Cacilda. A temperança não se referia especialmente à bebida, mas a todos os prazeres, e não queria dizer abstinência, mas sim usar de moderação. Na medida certa, sem ultrapassar. É um equívoco acreditar que todos os cristãos devem ser abstêmicos. É o islamismo, não o cristianismo, a religião que proíbe bebida alcoólica. Nem sabia disso. É bem possível que seja dever de um cristão em particular, ou de todo cristão em determinadas ocasiões, abster-se de bebida forte, seja porque ele é o tipo de pessoa que não consegue beber sem passar do limite, seja porque ele está acompanhado de pessoas que têm tendência ao alcoolismo. Mas o ponto em questão é que, por um bom motivo, ele se absterá de algo que não condena totalmente até gostar de ver os outros apreciando de novo. Mas o ponto em questão é que, por um bom motivo, ele se absterá de algo que não condena totalmente e até gosta de ver os outros apreciando. Uma das marcas do mau caráter é que ele não consegue abster-se de nada sem forçar todos ao seu redor a também abrirem mão daquilo. Outra vez, um cristão pode se ver pronto para abrir mão de qualquer coisa por razões especiais, mas no momento em que começar a dizer que essas coisas são ruins ou esnobar outras pessoas que as praticam, terá perdido o rumo. Sim. Bem sim. Nossa, muito sim. O fato de a modernidade restringir a palavra temperança à questão da bebida trouxe um grande mal. Uma vez que faz com que as pessoas se esqueçam de que também é possível ser intemperante com muitas outras coisas. Seja alguém que faz do golfe ou da motocicleta que possui o centro da sua vida, ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ou ao jogo, ou ao seu cachorro. Essa pessoa está sendo tão intemperante quanto aquela que se embriaga todas as noites. É claro que isso não é tão facilmente percebível, visto que o vício no jogo ou no esporte não faz você cair e ficar largado no meio da rua. Mas Deus não se deixa levar pela aparência. Putz, bem, vou marcar isso aqui. Temperança. Justiça significa muito mais do que o tipo de coisa que acontece nos tribunais. Agora ele está falando da outra virtude cardeal, né? Já foi a temperança e a prudência. Agora é a justiça. Justiça significa muito mais do que o tipo de coisa que acontece nos tribunais. Trata-se do velho nome para tudo que devemos agora chamar de jogo limpo. E isso inclui honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas e todo esse lado da vida. A fortaleza, por sua vez, inclui ambos os tipos de coragem. Eita! Aquela que nos leva a encarar o perigo
como a do tipo que nos faz suportar a dor até o fim. Guts, G-U-T-S, coragem, bravura, talvez seja a palavra no inglês moderno que mais se aproxime disso. Você vai notar, é claro, que não pode praticar nenhuma das demais virtudes por muito tempo sem ter de recorrer a essa. Vou até botar um café aqui para mim. Há mais um ponto sobre as virtudes que devemos ressaltar. Qual será o ponto? Existe uma diferença entre praticar uma ação particularmente justa ou temperante e ser uma pessoa justa e temperante. Existe. Tem essa diferença aí. Eu posso praticar uma ação justa e temperante e posso ser uma pessoa justa e temperante. São coisas diferentes. Um jogador de tênis mediano pode fazer uma boa jogada de vez em quando, mas você só considera como bom tenista uma pessoa cujos olhos, músculos e nervos foram tão bem treinados que agora é possível confiar neles, pois estes possuem certo tônus ou qualidade que está presente mesmo quando essa pessoa não está jogando, da mesma forma que a mente do matemático manifesta certo hábito e visão que podem ser notados mesmo quando ele não está fazendo cálculos. Olha aí, são coisas diferentes mesmo. Da mesma forma, uma pessoa que persevera em praticar ações justas, no final obterá essa qualidade de caráter. Um gole de café. Neste momento, é a essa qualidade, e não às ações particulares, que nos referimos quando falamos de virtudes. Essa distinção é importante pela seguinte razão. Se pensássemos apenas nas ações particulares, poderíamos estar promovendo 3 ideias erradas. Poderíamos acreditar que, desde que se faça a coisa certa, não faz diferença como ou por que a fazemos. Se você a fez de propósito ou sem querer, de forma emburrada ou alegre, com medo da opinião pública ou por sua conta e risco. Mas a verdade é que agir corretamente por motivos errados não ajudará a construir a qualidade interna ou caráter chamado virtude. Outra vez, agir corretamente por motivos errados não ajudará a construir a qualidade interna ou caráter chamado virtude. E essa qualidade ou caráter que realmente importa. Se um péssimo jogador de tênis bate na bola com muita força, não porque ele vê que é necessário usar mais ou menos força, mas porque perdeu a cabeça, se tiver sorte, o lance pode ajudá-lo a ganhar o jogo em particular, mas não vai ajudá-lo a se tornar um jogador confiável. 2. Poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras, quando o que ele realmente deseja são pessoas com qualidades singulares em seu interior. Qualidades singulares em seu interior. Podemos achar que as virtudes são necessárias apenas para a vida presente, que na vindoura poderíamos deixar de ser justos, uma vez que não há motivos para discórdia, e deixar de ser corajosos, porque já não haverá mais nenhum perigo. Mas é bem verdade que provavelmente não vai haver ocasião para ações corajosas no mundo vindouro, mas haverá toda ocasião para ser o tipo de pessoa que só podemos nos tornar praticando tais atos no presente. A questão não é que Deus vai impedir seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. A questão é que, se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas, então não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Isto é, não haverá condições que possam fazê-las felizes com o tipo de felicidade intensa, forte e inabalável que Deus deseja para nós. Não é simplesmente desenvolver as virtudes cardeais. Não é isso. Porque as pessoas podem apresentar as virtudes por motivos externos, que não são verdadeiramente delas. Mas não é isso que chama a atenção de Deus, que o texto está falando. O que chama a atenção de Deus é olhar para o seu ser e ver, para o seu ser e para o meu ser, e ver as virtudes cardeais realmente, de fato, de forma interior, saindo. Olha isso aqui. A questão é que, se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro dela, então não haverá condições externas capazes de produzir o céu para elas. E não haverá condições que possam fazê-la felizes, com o tipo de felicidade intensa, forte e inabalável que Deus deseja para nós. Essa foi a parte do livro número... Deixa eu ver o número que eu escolhi. Número 3, o livro número 3. A página exatamente... A página 113 e o título é As Virtudes Cardeais. E eu acabei a leitura na página 119. Isso aqui, gente, é aquela playlist que eu faço para falar dos primeiros contatos com o livro. E hoje, especialmente, estou tomando meu café e falando sobre isso. Virtudes Cardeais. Escrito no livro de C.S. Lewis. Tem alguma mensagem para nós? Qual será a mensagem?
A mensagem é que essas virtudes vão me ajudar a construir um esqueleto que eu estou fazendo aqui em casa, para minha vida, que é para diferenciar princípios, valores e regras. Quais são as virtudes cardeais que eu posso considerar meus valores? Que valores são coisas internas que eu decidi praticar por mim mesmo. E ele falou exatamente disso. São qualidades internas as virtudes cardeais. Pelo menos essas 4 primeiras. Já deu vontade de descobrir as outras. Tomara que você fique com vontade de, a partir dessa playlist, primeiros contatos, de fazer a sua leitura, de mergulhar no livro, de entender a mente do C.S. Lewis. Fique bem, eu tô bem. Se quiser me ajuda para melhorar a sua leitura, para transformar a sua leitura, clica no link da descrição e fala: Mi, quero sua ajuda. Até mais, beijo, até o próximo vídeo que vai ser a resenha desse livro. Tchau!